não é uma coisa recente na história? Não é recente na história, Sérgio. Vou contar aqui uma história. Bom, em Constantinopla, que é a atual Istambul, Constantinopla, na época capital do Império Bizantino, Império Romano, basicamente, tinha lá o hipódromo, que cabiam 100 mil pessoas para assistirem festivais e corridas de carruagem. E as corridas de carruagem, a gente está vendo até uma imagem do hipódromo, as corridas de carruagem tinham os times, o verde, o azul, o vermelho, o branco. O verde e o azul, Sérgio, eram os dois maiores. E depois que tinham essas corridas, os torcedores das torcidas organizadas, que eram conhecidas como demes, eles saíam nas ruas de Constantinopla depredando tudo, bêbados, brigavam, muitas vezes aconteciam mortes. E o imperador Justiniano, Sérgio, tentou conter essa violência. Ele que ia sempre às corridas também. Ele tentou conter a violência impondo penalidades financeiras, prisões, tentou de tudo, inclusive a execução. A gente está vendo a imagem dele ao lado da Teodora, né, que era imperatriz, inclusive decidindo executar um membro da torcida verde e outro da torcida azul. Eles conseguiram escapar, Sérgio, foram protegidos na Igreja dos Sagrados Apóstolos. Isso é ano 532, ano Domini, né, depois de Cristo. E foram lá. E daí, mesmo assim, o Justiniano não queria anistiá-los. Nesse sentido, as torcidas do verde e do azul, que eram ensurdecedoras, Sérgio, era um negócio assim, diziam que se ouvia do outro lado do Bósforo os gritos deles. Eles se uniram para bater de frente com o imperador Justiniano, sob os gritos de Nica, Nica, Nica conquista ou vitória, para derrubar o imperador Justiniano. Destruíram praticamente toda a Constantinopla, colocaram fogo na Catedral de Santa Sofia, a Hagia Sofia que tem hoje foi reconstruída depois de ter sido destruída pela revolta dos torcedores, a revolta de Nica. A gente está vendo as imagens aí de Istambul, Sérgio. E eles foram lá e em determinados momentos Justiniano praticamente já aceitava deixar o cargo, ele iria fugir, mas a mulher dele, a Teodora, pediu para ele bater de frente e lutar, e havia ali milhares, dezenas de milhares de torcedores verde e azul no hipódromo, celebrando a provável queda do Justiniano, mas daí as forças dele entraram lá e mataram esses torcedores que estavam ali no hipódromo, e foi restabelecida a ordem e o Justiniano permaneceu no cargo. A Teodora, que inclusive era torcedora do azul. Era algo muito forte ali na sociedade de Constantinopla, Sérgio, do Império Bizantino. A questão das torcidas talvez fosse a coisa social mais forte que existia naquela época. Era algo assim, 100 mil pessoas todas as vezes nas corridas, sempre com a presença do imperador, da aristocracia e esses torcedores que ficavam ali, sempre com muita briga. Então a questão das torcidas organizadas não é um fenômeno recente, existia no Império Bizantino, eu estou falando do ano 532, mas já existiam essas brigas desde o século IV. Lembrando hoje, as torcidas talvez mais fanáticas do mundo, seguramente as mais fanáticas que eu já vi, são as torcidas de Istambul, do Beşiktaş, do Fenerbahçe e do Galatasaray, muito mais fanáticas do que as torcidas brasileiras. E violência tem até na Inglaterra com os hooligans, embora não tenha, Sérgio, só para terminar, não tem violência de torcida nos Estados Unidos, onde você pode ir a um jogo do Yankees no beisebol e no meio ter torcedores do Red Sox torcendo com a camisa do Red Sox, celebrando, sem briga nem nada. É interessante isso nos Estados Unidos, na Europa já é mais violento, na Argentina também. Pois é, eu ia perguntar da comparação com a torcida argentina. Na Argentina, Sérgio, eles têm essa lei há mais tempo de uma torcida única. Quando eu morava lá no ano 2000, já existia uma lei que basicamente a torcida adversária era só um pouquinho que podia ir, tinha um horário para sair do estádio, tinha uma série de questões. Mas a Argentina tem os barra bravas, é bem violenta, não é nada diferente do Brasil. Eu acredito que até os argentinos, pelo que eu morei lá, sejam mais fanáticos que os brasileiros, embora menos fanáticos do que os turcos. Iguais aos turcos, eu nunca vi. Até New Yorker uma vez fez uma reportagem dizendo que a torcida mais fanática do mundo é a torcida do Beşiktaş lá em Istambul. É mágico ver um jogo em Istambul. Eu fico imaginando como seria ver essas corridas de carruagens ali no hipódromo, 100 mil pessoas no século VI, Sérgio. Imagina, devia ser mágico ao mesmo tempo. Os gritos de guerra, eles cantavam mesmo, como era a corrida com esse